Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme Amado, colunista da revista Época, desculpa, o fone estava desligado. Estamos começando o terceiro dia do Educação 360, webinar internacional. Todo mundo sabe, a Educação 360 é uma plataforma em prol da qualidade da educação brasileira. Aqui a gente reúne especialistas, pensadores, educadores, todos aqueles que colocam a educação como uma pauta importante do seu trabalho e contribuem de alguma forma para a constante evolução da qualidade e do aumento da equidade no ensino do Brasil, que a gente sabe que é uma coisa tão importante. O Educação 360 está no seu 7º ano e essa é a sua primeira edição totalmente online. A gente fica muito feliz em poder reunir, mesmo que remotamente, todos os profissionais que vocês verão hoje, né, viram nos últimos 2 dias do evento. E essa edição, como vocês sabem, ela é uma realização do Globo, do Extra e do Valor Econômico. A gente tem o patrocínio do Itaú Social e do AZ, Escolas em Rede, apoio do Instituto Unibanco e apoio institucional da Rede Globo, Unicef, Unesco, Fundação Roberto Marinho e Canal Futura. Pessoal, para abrir o evento de hoje, a nossa tarde, eu convido com muito prazer o educador e filósofo Bernardo Toro. O Bernardo é diretor da Fundação Amina, na Colômbia, integrante do Conselho Internacional do Instituto Ethos do Brasil, e até 2018 ele foi coordenador da Supervisão Cidadã do Fundo de Investimentos para a Paz, FIP, lá da Colômbia. Hoje a gente vai ter o prazer de ouvir o Toro falar sobre um tema bastante sensível, que é o paradigma do cuidado na educação. É um tema que ele escreve bastante, há bastante tempo, e que se torna ainda mais importante nesse momento grave que a gente está passando com a pandemia do coronavírus. Eu quero lembrar vocês o seguinte, a gente tem um chat que vocês participantes podem mandar as perguntas, vão ser enviadas para mim, e ao fim da apresentação que o Bernardo Toro vai fazer, eu vou combinar as minhas perguntas com as perguntas de vocês e a gente vai ter a possibilidade de ter o Toro respondendo a elas. Bernardo Toro, eu passo a palavra para você com muito prazer. Já soube que você fala português e entende português bem. Eu compreendo bem português, bem, eu não falo português, é muito difícil. Então... Buenas tardes a todos. Mas Buenas teremos tardes, a gracias. tradução. Yo sé, hay traducción, ¿no? ¿Sí? Sí. Tenemos traducción. Bien, buenas tardes a todo Brasil. Bom, boa tarde para a todos do Brasil, para todas as pessoas que estão agora conectadas nesse evento. Bom, eu estou falando para os educadores. Os educadores, nós temos 2 grandes desafios neste momento. Como a gente vai formar essa geração atual que estamos educando? Como a gente vai formar para poder enfrentar o desafio mais importante, que é a crise climática, e a outra que é proteger a democracia. Outro grande desafio, a pandemia, que neste momento a gente está vivendo, daqui a alguns anos vai ser uma história que teve relação com o desafio climático. A pandemia, por outra parte, está ensinando a todos nós com muita clareza a importância de saber cuidar a nós mesmos, de saber cuidar as pessoas que estão próximas de nós, de saber cuidar ao próximo, aquelas pessoas que não conhecemos também, saber cuidar deles, e a importância de saber cuidar o planeta. Mas, agora, inicialmente, como os educadores, sabemos que temos que falar em contexto do que a gente tem que fazer. Eu gostaria de falar o seguinte: o que nós temos que fazer do ponto de vista do cuidado na transformação dos currículos do sistema educativo, da grade educativa, do Estado, do país, do Brasil e dos Estados. A nossa grade curricular foram feitos sob um paradigma, acumulação de poder e sucesso. Todo o sistema educacional da América Latina e do Brasil, não é exceção, estão ensinando a gente que o importante na vida é ter sucesso, ter poder, acumular bens. Esse paradigma de acumulação de poder, sucesso,
no qual a gente se formou leva a gente a tomar algumas decisões, como a gente se veste, com quem a gente tira fotos, onde a gente mora, com quem a gente vai se casar, onde a gente vai estudar, etc. Esse paradigma de acumulação de poder e sucesso nos levou até este momento e, claro, trouxe coisas maravilhosas, é verdade. A medicina moderna, as viagens espaciais, a nanotecnologia, a genética, a ciência genética moderna, entre outros. Mas também esse paradigma trouxe muitos efeitos negativos, ainda mais o aquecimento global, a contaminação, poluição dos solos, etc. Eu entendo que a minha internet está falhando. Eu estou vendo a minha imagem cancelada. Guilherme, equipe técnica, pode confirmar, por favor? Eu vejo a minha imagem congelada. Agora está bem, perfeito. Esse paradigma trouxe coisas positivas, como as comunicações e a maior contribuição desse século de acumulação de poder e sucesso. O bem mais importante são as comunicações de quarta e quinta geração que permitem essa reunião no dia de hoje. Mas esse paradigma também trouxe aquecimento global, poluição dos rios, poluição do solo e ainda mais a desigualdade. Então, a pergunta é a seguinte: neste momento, a espécie humana está em risco. O problema do aquecimento global, assim como o problema do vírus, não é um problema que atinge alguém devido à raça ou de afiliação política ou religião. Estamos sendo afetados como espécie humana. Isso é muito importante ser entendido. Esse impacto está atingindo todo mundo. Se a gente não consegue atuar como não como brasileiros, colombianos, africanos, mas como espécie humana, a gente não vai conseguir criar condições para enfrentar os desafios que vêm não somente pela pandemia, mas pela crise do clima. Como comunicadores, a gente tem que entender que, nesse momento, a nossa educação tem que apontar a integrar a espécie, ou seja, como todos nós, seres humanos, vivem, vamos ser capazes de enfrentar a crise climática e ter sucesso nisso. Ou seja, se rapidamente a gente não colocar a temperatura do planeta em 0,5 graus menos, a gente vai ter problemas para sobreviver. A gente tem que ter clareza disso. O desafio mais importante para a educação é preparar uma geração que seja capaz de enfrentar com sucesso o desafio da crise climática. Nós podemos ficar tranquilos, a pandemia não vai extinguir a espécie humana. Muitos morrerão, provavelmente, mas a gente está dotado geneticamente para sobreviver uma pandemia. Não estamos dotados geneticamente para sobreviver aos efeitos da crise climática. Ou seja, não existe problema mais importante no mundo que esse. Não adianta muito investimento, coisas bonitas ou direitos humanos, se a gente não cuida do planeta. Como a Constituição equatoriana fala, a Constituição do Equador fala que o primeiro direito não são os direitos humanos. O primeiro direito são os direitos da Pachamama, que é a Mãe Terra. Porque se nós não temos planeta, nós não temos direitos humanos. Esse, basicamente, é o ponto onde eu vou focar toda minha intervenção. Como preparar uma geração que seja capaz de participar ativamente e superar os desafios que vêm através da crise climática. Vamos pensar primeiramente em relação à grade curricular em nível nacional e de estados. Que mudanças nós temos que propor? Todas as mudanças têm que ter um foco principal, que é como a gente vai conseguir desenvolver competências de colaboração,
e cooperação entre os seres humanos. Ou seja, a principal competência do futuro é saber colaborar, cooperar com outras pessoas na solução dos problemas. Ninguém pode superar a crise climática sozinho. Brasil, um país imenso com mais de 300 milhões de habitantes, num território maravilhoso, se não trabalha com toda a América Latina em conjunto, não vai conseguir superar muitos dos problemas que tem. Como eu sei que muitos brasileiros não estão convencidos do que eu estou falando, eu vou colocar um exemplo, somente um. Uma grande parte da água do Brasil não vem do Brasil, vem do Peru, Equador e da Colômbia. Então, se a gente não trabalha juntos, Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Argentina, Chile, todos juntos, se a gente não trabalha juntos no cuidado, para cuidar o 31% da água que está à disposição do planeta, a gente vai ter grandes problemas e, de repente, a gente vai inviabilizar tudo isso. Não sei se vocês já pensaram no seguinte: na América do Sul, nós temos 31% da água doce do mundo. É um dos grandes ativos que nós temos para o mundo, a água doce na América Latina. 31% da água doce do mundo está na América Latina, na América do Sul. Essa água não é produzida pelo Brasil, Colômbia, é um presente do planeta para os seres humanos. A gente sabe que uma reserva grande de água doce do mundo, mesmo assim, uma grande parte da nossa população na América Latina não tem água potável, porque devido à forma como a gente trabalhou esse bem do planeta que se chama água. Então, um dos desafios importantes na educação, do ponto de vista social e político, é uma geração que entenda que a água pertence à espécie humana, não pertence a ninguém especificamente, e que nós temos que aprender juntos para gerir esse bem em benefício de todos os seres humanos e de todos os seres vivos, porque a água não somente é um direito para os seres humanos, a água também é um direito para os animais e para as plantas. E somente se eles têm água, nós também podemos ter água. Essa é uma mudança de mentalidade, de mindset. O nosso sistema educativo tem que iniciar a incorporar esses temas se a gente quiser uma geração capaz de afrontar uma crise climática. Nós temos que aprender a desenvolver grandes níveis de observação. A gente tem que conseguir identificar o nosso próprio comportamento para ver em que medida o que a gente faz contribui ou não para cuidar do planeta. Ou seja, nós temos que ser especialistas em aprender a cuidar dos bens ecossistêmicos. E o que são os bens ecossistêmicos? Os bens que fazem possível a vida, que viabilizam a vida. A água, o ar, as estações, as sementes, a genética, o ciclo de reprodução, manejo do solo e do sol, para que o sol possa transformar as árvores. Uma árvore é sol tornado matéria. As paisagens. Aprender a cuidar, por exemplo, dos insetos, todo tipo de animais, e entender fundamentalmente que nós somos parte desse sistema. A gente faz parte desse sistema e nós não somos reis da natureza. A gente não pode brincar achando que a gente pode ser mais importante do que a natureza. A natureza sempre é maior do que nós. Essa é uma forma de pensar, uma mentalidade, uma forma de perceber e sentir que a gente tem que colocar nessa nova geração. A gente não teve essa formação. A gente vai entregar um mundo em risco para as seguintes gerações. É muito importante que no tempo que nós temos como educadores adultos, com eles, com os jovens e com as crianças,
um critério de paradigma de cuidar, que a gente consiga gerar as competências e capacidades nas novas gerações para que possam viver e ser felizes num mundo de transformações e mudanças climáticas. Eles tenham clareza do seguinte: é preciso diminuir a temperatura do planeta. O planeta não pode passar de 1,5 graus de temperatura. E o ideal é que isso diminua e que no ano 2050 o planeta chegue a um equilíbrio perfeito, 0 grau. Esse é um desafio real, um desafio que a gente tem que conseguir todos nós, os seres humanos. O que eu estou falando aqui, eu falo em todos os países da América Latina, porque são 650 milhões de latino-americanos, nós temos que ter a capacidade de formar a geração que vem para que possam viver bem neste planeta. Que mudanças nós temos que fazer na pedagogia? Vocês são professores, eu não vou ensinar vocês a dar aula, não é esse o ponto. A pergunta é a seguinte: nesse ato de ensino, de ensinar e aprender, o que é o mais importante? Esse grande projeto ético tem problema importante. Tudo que a gente faz, não importa se a gente é futebolista, artistas, ou se nós somos militares, ou sacerdotes, ou se somos advogados, engenheiros, etc. Não importa o que você fizer, se você vende frutas na praia, se você gosta de correr na praia, se você é uma dona de casa, não importa o que você fizer, se o que você faz contribui para a vida digna das pessoas e para o cuidado do planeta, você está no projeto ético da transformação do novo milênio. Ou seja, o que é a ética? A ética é que tudo que a gente faz contribui para uma vida digna e o cuidado do planeta. Em outras palavras, que tudo que a gente fizer contribua para viabilizar os direitos humanos para todos e cuidar os bens ecossistemas do planeta dos que a gente acabou de falar. Esse projeto, poder fazer esse projeto entre todos os latino-americanos e seres do planeta requer um aprendizado fundamental. Aprender a ajudar e aprender a receber ajuda. Por que é importante isso? Porque nós precisamos criar uma cultura de muita confiança entre todos nós. Um dos grandes problemas que tem a nossa vida neste momento é que a gente não confia um nos outros e que nós não confiamos nas instituições. E, além de colocar em risco o planeta, coloca em risco a democracia. Quando a gente consegue ter confiança ou a gente consegue confiar, a gente sempre confia na pessoa que cumpre a palavra, cumpre o que promete. A gente confia no pai, porque sabe que o pai promete vai cumprir. Então a gente confia na mãe, porque o que a mãe promete vai fazer. Então a confiança sai a partir do atendimento às promessas. Numa aula, os alunos confiam no professor, professora, se o que o professor ou professora promete, cumpre. A desconfiança acontece quando a gente não cumpre as promessas. É muito importante aprender a fazer promessas, mas aprender a fazer promessas depende de outro aprendizado. Depende de que nós aprendamos a pedir ajuda e a dar ajuda, porque dar ajuda é uma promessa. Pedir ajuda também é uma promessa. Então, vamos focar nisso. Porque, com o paradigma da acumulação, o poder e o sucesso, nós formamos
crianças e jovens para os quais a inteligência é uma inteligência guerreira, ou seja, nós formamos crianças falando o seguinte: "Você é muito inteligente, com isso você pode ganhar muito dinheiro, com isso você pode vencer os outros e excluir os outros também". Essa é a inteligência guerreira, a inteligência que acredita que é um bem privado, que é feito para cada um e que a gente mede em IQ. São decisões em relação à inteligência guerreira. A gente co pensa que em escolas que somente admitem crianças que têm um coeficiente intelectual muito alto, cobram dinheiro dos pais, porque falam: "Aqui nesse colégio a gente só recebe crianças com coeficiente intelectual acima de 140". Então, essas escolas gera crianças com inteligência guerreira, ou seja, que acreditam que têm direito a tudo. O que que eu quero falar com tudo isso? O futuro não resiste a inteligências que seja depredadoras ou egoístas, predatórias. O futuro também não resiste, a gente está numa crise climática. O presente resiste às empresas predadoras. Somente os planetas resiste e acolhe as empresas que cuidam do ambiente, das pessoas, do espírito, das emoções. Então, voltemos para o tema. As nossas crianças têm que aprender a pedir ajuda, mas aquele que tem inteligência guerreira acredita que ele consegue sozinho sem ajuda de ninguém mais. Eu vou falar com outras palavras. Somente as pessoas que sabem pedir ajuda e dar ajuda podem liderar e fazer parte da sociedade do futuro. Eu acho que meu som foi embora. Eu vou repetir. As pessoas que sabem pedir ajuda e as que sabem receber ajuda são as pessoas que vão conseguir ter a liderança no futuro. Não é possível ser líder hoje sem capacidade de dar e receber ajuda. Se vocês veem os grandes líderes sociais, espirituais, políticos, têm uma característica principal, é que sabem dar ajuda e receber ajuda. Em outras palavras, quem sabe dar ajuda? Aquele que sabe fazer uma promessa bem feita. Muitas vezes a gente aparece como pessoas que não cumprem as promessas. Vou colocar um exemplo, um amigo no trabalho ou na escola fala com você o seguinte: "Jorge, você pode me ajudar amanhã a terminar o relatório?" E Jorge fala: "Sim, sim, sim, ajudo". Então eu ligo para o Jorge às 5 da tarde: "Jorge, você já tem tempo para me ajudar para fazer o relatório?" E Jorge fala: "Não, nesse momento eu não posso, porque eu estou com os meus filhos, cuidando deles". Então eu falo: "Jorge, você realmente descumpriu, você me prometeu e você não vai conseguir me ajudar". O que aconteceu foi o seguinte: a gente fez uma promessa mal feita. Jorge me perguntou e eu tive que falar: "Olha, amanhã às 5 da tarde você consegue me mandar o informe ou o relatório?" Provavelmente o Jorge falou: "Bernardo, às 5 eu não consigo, eu consigo às 7 da noite, ou amanhã eu não consigo". Então, Jorge não fica como um descumpridor de promessas. E uma grande parte dos problemas que nós temos no nosso dia é que nós não sabemos fazer promessas, nós não sabemos pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda, está fabricando uma promessa. Quando a gente fala: "Eu faço alguma coisa", está construindo uma promessa. Então, por isso é importante fazer promessas bem feitas e cumprir essas promessas. Quando eu peço ajuda, eu tenho que ser específico. "Por favor, você vai me ajudar nisto, desta forma, nessa hora, durante tanto tempo, e eu vou te pagar ou não vou te pagar". De repente eu
faço um convite para almoçar, se está bem clara a promessa, a outra pessoa está na liberdade de falar sim ou não. Mas se fala sim e a gente gera confiança e a gente cumpre. Sempre que essa pessoa me pedir ajuda, quando eu peça ajuda e ele cumprir comigo, a gente vai tendo relacionamentos de confiança contínua. Essa confiança pode ser de 3 formas: uma confiança emocional, uma confiança profissional, uma confiança social. Confiança emocional, fundamentalmente, é a confiança que sai a partir da amizade ou através do amor entre as pessoas, pai, filhos, pai ou mãe e filhos, ou entre as pessoas, parentes ou não parentes, que me aceitam como eu sou. Esse é um círculo emocional íntimo. Esse círculo emocional é construído pedindo ajuda e dando ajuda. Esse círculo emocional é fundamental para que nós, educadores, para todas as pessoas também no mundo. Por quê? Porque nesse círculo fundamental a gente se protege interiormente. Se alguém morrer, se a gente se divorcia, se a gente tem um filho que morreu, se a gente perde o emprego, se a gente receber a notícia de uma doença terminal, se a gente está deprimido, se a gente cometer algum erro, a gente precisa de apoio. Esse círculo íntimo que a gente construiu cumprindo as promessas emocionais e pedir promessas, esse círculo íntimo é uma proteção fundamental durante a vida. Mas nós também podemos ter um círculo profissional no qual a gente solicita promessas e faz promessas de índole ou caráter profissional. Por exemplo, me explica como você dá uma aula de algoritmos. Eu vou enviar informação para você para preparar essa aula de física, por exemplo. Nesse ato de dar, pedir e receber ajudas entre os profissionais, a gente cria uma confiança profissional. Quando a gente está trabalhando, isso vai ser definitivo para ter sucesso profissional. Um colega profissional com uma ligação telefônica pode solucionar um problema ou dar informações que às vezes a gente levaria dias para conseguir. Então, a gente tem que pensar nesse círculo profissional, mas nós temos outro círculo onde nos damos e recebemos ajuda, que é o círculo social. O círculo onde nós somos reconhecidos pelo que somos, já seja professores, advogados. Nesse círculo, nós temos outra situação para dar significado ao nosso comportamento na sociedade. Esses 3 círculos, o emocional, o profissional e o social, são construídos dando e recebendo ajuda, sabendo prometer e cumprir as promessas. Por exemplo, uma escola na qual o reitor cumpre o que promete, as pessoas que trabalham lá cumprem e sabem fazer promessas, ou seja, têm precisão para que possam exigir dos estudantes. Quando os professores, na hora de dar aula, fazem promessas e cumprem, esse essa escola gera uma grande confiança entre alunos e professores, entre professores e professores, entre professores e gestores. O cumprimento de promessas é a base da confiança numa sociedade ou numa instituição ou numa família. Se a gente compara a confiança da família, se criamos essa confiança na sociedade, na família, confiando uns nos outros, é mais fácil fortalecer e proteger a democracia. Você fala para mim, isso é muito bonito, mas como a gente consegue fazer isso? O que eu tenho que fazer para dar formação a esses jovens? Um ministro da educação do Brasil pode falar o seguinte para mim: "Bernardo, como eu faço para que os jovens aprendam a cuidar, a ter respeito um pelos outros, a cumprir promessas se eu tenho 50 milhões de estudantes no sistema educativo do Brasil?" A resposta é mais simples do que aparece. Eu falaria
o seguinte, senhor ministro, vamos fazer o seguinte, a gente tem que dar uma orientação de política nacional na lei da educação e a gente vai colocar os recursos da formação para que todo o sistema educativo do Brasil seja de trabalho cooperativo e em grupo. Está provado o seguinte, perceba que os países que têm um maior nível de democracia do mundo, maior produtividade, maior bem-estar, maior rendimento educacional, esses países têm duas características. Uma, que o sistema educativo do Estado é de altíssima qualidade para todos. Dois, os modelos de educação que eles têm como base trabalho educativo em grupo. Trabalho em cooperação grupal. O que é isso? O que é um modelo assim? Não é que trabalhem em grupos, e sim que é um modelo que permite que todas as crianças, vou falar sobre a economia, que as crianças estejam na escola, eles têm que criar um grupo cada semana, um grupo de 4 ou 6, pode ser 5 ou 6 estudantes. Cada semana nós temos que mudar o grupo. Então, o que aprende a criança? E hoje o Pedro quer trabalhar comigo e o Luiz também quer trabalhar comigo, mas Pedro e Luiz não querem trabalhar juntos. Então eu tenho que negociar. Cada 8 dias as crianças têm que negociar essa formação dos grupos. Não é possível repetir os integrantes dos grupos. Vão aprendendo crianças de 8 anos ao longo da vida escolar. Aprendem que as pessoas têm interesses diferentes, temperamentos diferentes, mas que é possível que cada 8 dias eles podem ter um grupo diferente, ou seja, a criança adquire capacidade de negociar interesses para lograr objetivos. Ou seja, a criança consegue ter, de criança, negociar interesses e para criar interesses convergentes. E por que é importante essa frase? Porque se a gente não tiver convergência de interesses, não é possível fazer nenhuma mudança, nem estabelecer nenhuma meta. Por isso é tão importante a política boa. A política boa consiste no seguinte, que uma pessoa consiga que muitas pessoas orientem os interesses numa mesma direção para conseguir alguma coisa. Esperando, parece que já voltou. Essas crianças aprendem a negociar interesses convergentes. O importante é estabelecer acordos com o grupo. Em segundo lugar, tem que definir o que eles vão estudar na segunda-feira, se educação, história, cidadania. Eles têm que concordar nas matérias que vão estudar. En el nivel de logro. Porque las escuelas de aprendizaje cooperativo, cada niño va llevando una agenda de estudio. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir en la unidad 7, el otro puede ir en la unidad 10, otro puede ir en la unidad 5, ¿sí? Entre todos tenemos que ayudarle al que va en la unidad más atrasada, el que va en la unidad 5, entre todos tenemos que ayudarle a que el niño apruebe esa unidad, entre todos, para que pase a las 6. Después, entre todos, tenemos que apoyarle al siguiente. Y después, si yo voy más adelante en las unidades, todos me van a apoyar a mí en que yo saque, en que yo apruebe la unidad. Pero yo puedo tener 3 resultados: aprobado, bueno o excelente. Unos niños van a querer tener bueno, otros van a querer tener aprobado, otros van a querer tener excelente. Y todos nos vamos a ayudar para sacar o bueno, o excelente o aprobado. ¿Por qué? Porque yo mañana no vamos a estudiar español, sino mañana vamos a estudiar matemáticas. Y hoy yo quiero sacar aprobado en español, pero quiero sacar excelente en matemáticas. Entonces a mí me van a ayudar a sacar excelente mañana
yo voy a ayudar a sacar excelente hoy, etcétera. Entonces los niños viven durante toda la jornada educativa, están negociando intereses de una manera convergente. Esa capacidad, eso les enseña, uno, que no es un problema que la gente piense distinto. Dos, que saben que hay intereses distintos. Tres, que es posible con intereses distintos lograr objetivos comunes. ¿Sí? Cuatro, que la gente quiere cosas distintas y que si yo le ayudo a unos a lograr unos objetivos, ellos me van a ayudar a mí a lograr los otros objetivos. Bueno, y los niños después tienen que hacer otro montón de cosas siempre en trabajo cooperativo en grupo. Si un niño de estos pasa 10 años en este modelo, primero aprende a tener una mentalidad democrática. Segundo, aprende a tener una mentalidad incluyente. 3, aprende a alegrarse de la diversidad. 4, aprende que es posible colectivamente obtener resultados en conjunto y muy buenos resultados. 6, quita el miedo de aprender a defender posiciones, adquiere la capacidad de exponer sus puntos de vista, adquiere la capacidad de negociar sus intereses con claridad y con transparencia, o sea, aprende comportamiento democrático. Ese niño que aprende trabajo cooperativo en grupo va después, al adquirir ese comportamiento de trabajo cooperativo, si todos los niños de un país están estudiando de esa manera, van a poder cooperar para cuidar el agua, van a poder cooperar para hacer huertas caseras o huertas urbanas que mejoren el ambiente y la seguridad alimentaria. Van a poder cooperar para cambiar los hábitos de consumo. Van a poder cooperar para cambiar las formas de producción. Permítanme, me demoro ahí. Miren, señoras y señores, profesores y profesoras. La pregunta más importante diariamente para los seres vivos es una sola. ¿Qué voy a almorzar hoy? Desde los protozoarios y las células más elementales, pasando por toda la escala de las especies animales, hasta llegar a nosotros, los seres humanos, la pregunta es la misma. ¿Qué voy a almorzar hoy? ¿Por qué pongo este ejemplo? Por una razón. Los seres humanos no podemos parar de producir, ni podemos parar de consumir. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir produciendo y cómo vamos a seguir consumiendo? Y ahí es donde viene el paradigma del cuidado. El cuidado no es un tema, el cuidado es un paradigma. O sea, es una forma de ordenar la realidad. Es una forma de organizar el mundo. Entonces, la gran pregunta es, desde el punto de vista del cuidado, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Sí? ¿Cómo vamos a tener la familia? ¿Cómo vamos a construir los edificios y las casas? ¿Cómo vamos a diseñar el tránsito, etcétera? O sea, el cuidado nos da los elementos para tomar todas las decisiones que hay que tomar todos los días a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. ¿Cómo cuidar los hijos? O cómo decidir si seguimos explotando oro o no explotamos el oro, que para el caso de la minería del oro. ¿El oro para qué sirve? El oro no sirve para muy pocas cosas. Y con el poco oro que hay se puede resolver todos los problemas que se pueden resolver con oro. Desarrollar mucha minería de oro a costa del agua, a costa de la contaminación del territorio, no tiene sentido realmente, con el perdón de todas las mineras de oro del mundo. ¿Sí? Pero hay metales que son útiles, metales que son necesarios, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a saber qué es lo que podemos usar y qué no podemos usar. Entonces, el cuidado nos enseña a hacer lo mismo de otra manera. Cómo comer, cómo vestir, cómo habitar en el mundo, cómo usar, qué no usar. Miren esto, la pandemia nos ha demostrado que podemos vivir sin multitud de cosas, que producimos un montón de bienes inútiles
y nos ha tocado comenzar a producir muchos bienes útiles que no estábamos produciendo en suficiente cantidad, ¿sí? Por ejemplo, necesitábamos muchos implementos y recursos médicos que no estábamos produciendo en suficiente volumen, en suficiente cantidad. Voy a terminar, porque el cuidado es un tema muy largo, muy grande. Voy a terminar con una sola observación. Tenemos que aprender a cuidar de los que no conocemos. ¿Cómo un profesor de Sao Paulo puede garantizar el cuidado de un niño en Amazonas o en Amapá? Solamente de una manera, cuidando los bienes públicos. Si Brasil, todo Brasil, tuviera una educación pública de alta calidad, podríamos estar seguros que mi hijo en Sao Paulo está recibiendo la misma educación que un niño en Amapá en una vereda campesina o junto a un río. Tenemos que cuidar los bienes públicos y es lo más importante para el futuro. Pero por encima de los bienes públicos hay una cosa más importante que tenemos que aprender a cuidar, que son los bienes ecosistémicos del planeta. A cuidar el aire, el agua, las semillas, la genética, los paisajes, la calidad del suelo, a cuidar el ciclo evolutivo, a cuidar el ciclo de nacimiento, crecimiento, muerte y reproducción, a cuidar lo que hace posible la vida. Y tenemos que aprender entre todos los seres humanos, la generación actual y toda la que viene, juntos, cómo podemos hacer posible la dignidad humana y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta para realmente poder hacer un proyecto ético a nivel global. Muchas gracias. Obrigado, Bernardo. Foi um prazer enorme para a gente te ouvir. Eu selecionei algumas perguntas aqui. Por conta do tempo, infelizmente, não vou poder fazer todas. Selecionei duas. A primeira é como que a gente consegue fazer os responsáveis pela educação pública entenderem a importância da educação ambiental dentro do currículo escolar. Como convencer os governos, com que argumentos, a colocar a educação ambiental não só na teoria, mas na prática mesmo, no currículo escolar. A ver, miremos lo siguiente, Guilherme. Vamos Cada país tiene focar la no educación que seguinte: quiere tener. cada país tem a educação que quer ter. Ou seja, é muito importante entender que a qualidade da educação de um país somente depende dos cidadãos daquele país. Se a gente fala do nível educativo da Finlândia, no ano 1970, a Finlândia tinha um péssimo nível educativo. Era irrelevante no mundo. Era muito relevante porque tem Rússia e a Suécia dos lados. Era um país irrelevante. Eles tomaram a decisão, sem que ninguém fale nada, eles tomam uma decisão de melhorar como país e mudar o sistema educacional. Ou seja, cada país tem o sistema educacional que quer ter. Compreende o seguinte: os jovens e as crianças querem satisfazer os adultos quando os adultos sabem expressar o que eles querem. Quando a gente viu algumas revoluções que começaram em alguns países, no Chile, as crianças do Chile, do ensino médio, saíram para as ruas e paralisaram o Chile durante 8 dias. Isso foi denominado Revolução dos Pinguins. Na ocasião, eu tive que ir para o Chile para conversar com crianças de 15 ou 16 anos. Eu perguntei com eles, acho que tinha 15 anos essa moça, já estava no final do ensino médio. Eu perguntei: o que vocês querem? A criança olhou para mim: você, para mim, não pode fazer essa pergunta. E por que eu não posso perguntar isso para você? Senhor, você acha que eu, com a idade que eu tenho, 15 anos, eu sei o que eu tenho que aprender? Esse é um problema de vocês, adultos. São vocês, os adultos, quem decide qual a geração e o que tem que aprender essa
geração. Por isso é muito importante discutir a grade curricular. Mas o que você está ensinando não serve. E por que que eu estou falando disso, Guilherme? Porque somos nós os que vamos ter que decidir o que que vai fazer parte da grade curricular. Mas a gente não vai colocar uma coisa que a gente não tenha condições de fazer. Por exemplo, o Brasil tem mais de 2 milhões ou 3 milhões de educadores. Se esses 2 ou 3 milhões de educadores no Brasil, acho que é 1,5 milhão, né, de educadores no Brasil, se todos os dias eles tivessem um comportamento de uma narrativa em relação ao cuidado ambiental, eu acredito que os 50 milhões de crianças do Brasil vai aprender. É um problema de adultos, não de crianças. Porque todas as crianças gostam de futebol, porque todos os adultos gostam de futebol. Nas áreas onde se joga mais vôlei, as crianças querem fazer o que os adultos fazem. Eles querem compartilhar com eles e satisfazer eles. E se os adultos não sabem o que querem, aí nós temos um problema. Maravilha. Outra pergunta é muito sensível, foi de um professor que está assistindo. No mundo inteiro, a gente tem as crianças e jovens, né, que em determinado momento, de tão desestimulados, eles desistem de si mesmos, né? Isso é No te entendí, se me fue el sonido, ¿me repites? Claro, repito, não tem problema nenhum. Em todo mundo você tem casos de crianças e adolescentes que, em algum momento da fase escolar, algumas dessas crianças e adolescentes desistem de si mesmos. Quer dizer, eles ficam tão desmotivados que eles desistem de entrar de uma maneira positiva na sociedade. O professor que está nos assistindo pergunta: esse jovem, né, essa criança ou esse jovem que de tão desmotivado desistiu de si próprio, como lidar com ele? Como podemos trabalhar com ele? Bom, eu lembro um filósofo que tem um sobrenome La Salle, do Brasil. Eu conheci há muito tempo em Brasília. Foi num painel. Ele fala o seguinte: o grande problema dos jovens de hoje, de 10, 12 anos de idade, é o tédio. É o tédio, é ficar entediado. Eu não ligo. Eu não ligo sair da escola, eu não ligo para os amigos, eu não ligo para aprender. Ou seja, é um estado típico de depressão. A pergunta é como a gente consegue lidar com essa depressão? Como a gente lida com essa situação? E claro, nós temos a solidariedade. Vou colocar um exemplo. Numa escola pública aqui em Bogotá, nós víamos esse problema. E a recomendação que a gente deu foi a seguinte: todos os alunos, 9 anos, até o final do ensino médio, tinham como tarefa identificar um amigo ou um familiar que precisasse de ajuda e que estivesse tendo ajuda de alguém porque de repente tinha algum problema de cognitivo, mental, alguma limitação física em função da guerra, de repente tinha um pé, uma mão, era cego. Então foi feita uma reflexão. Qual foi? Nunca tienen descanso. O sea, el que cuida a una persona limitada físicamente, a una persona que tiene lesiones cognitivas, está 24 horas con esa persona, ¿sí? Nunca tiene descanso. Entonces, entre todo, en el colegio la tarea era, todos vamos a tomar una decisión. Vamos a garantizarle a la persona que conocemos, que está cuidando a otro, que va a tener un día de descanso. Y usted se va a entrenar cómo cuidar a esa persona para que pueda el que lo cuida descansar. Ese fue el proyecto. Ese proyecto cambió el colegio en un mes. ¿Por qué?
Cuando el muchacho descubre la solidaridad, que toda solidaridad siempre produce alegría, todo acto solidario produce plenitud espiritual. Una vez que un muchacho descubre que la solidaridad le da plenitud espiritual, no está dispuesto a perder eso. Por eso el voluntariado juvenil es tan poderoso. O sea, la gran tarea es que los colegios, las aulas, tengan proyectos muy estructurados de solidaridad para que puedan hacerlo los niños a lo largo de toda su experiencia estudiantil. Cambio. Muito bom. Bernardo, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu, infelizmente, só pude fazer 2 perguntas. Eu tenho 10 aqui, 10 boas perguntas. Mas, enfim, queria muito te agradecer em nome do Educação 360, a sua participação. A gente aprendeu bastante, vai seguir aprendendo com você. Obrigado. Una pregunta, Guillermo, una pregunta. ¿Se oyó bien? Claro. Eu te ¿El ouço sonido bem. estuvo bien? Bueno, buena Esteve tarde, bom. boa tarde. Tudo ótimo, obrigado. Felicidades. Obrigado. E ao pessoal que está nos assistindo, a gente vai ter um breve intervalo. Vamos recomeçar daqui a pouquinho a segunda palestra desse terceiro dia. E eu convido a todos que estão assistindo que aproveitem o tempo para explorar o conteúdo das outras salas. Na sala do Itaú Social, por exemplo, vocês podem conhecer o Polo, um ambiente de formação do Instituto, voltado principalmente para vocês, educadores e profissionais da educação em geral. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Valeu!